Olá, bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Unical. Esse vídeo vai passar para a igreja dia 21/3/2021. Espero que esteja encontrando os irmãos bem. Vamos passar uma semana difícil, o retorno das restrições, por isso, de novo, a aula online. A minha esperança e minha oração é que os irmãos estejam bem. Estamos com saudade dos irmãos. E gostaria que esse vídeo possa servir para o nosso crescimento espiritual, para o reforço da nossa comunhão, e tem a ver com amor, comunhão, a lição de hoje. Eu gostaria de começar a nossa lição, vou tentar aqui acessar no modelo que nós fizemos na aula passada. Aqui, e aumentando, aqui. Não, aqui. Como é que faz mesmo? Isso, foi. Só que eu estou no slide errado. Eu tive um probleminha técnico aqui, então eu estou regravando a aula. Eu gravei a primeira, mas acho que alguma coisa deu errado e estamos regravando. Nossa aula de hoje, eu gostaria de começar pedindo desculpa. Esse slide aqui que era da aula passada. Eu não sabia o processo que eu fiz, mas faltou passar. E depois, no final, eu até toquei no assunto, mas não sei por que não entrou. Então, eu vou usar ele, a slide da aula passada, para retomar o assunto e reconectar com a aula de hoje. Os irmãos estão lembrados, nós estamos falando sobre justiça, da prática de justiça como um sinal do novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Esse é o sinal que o apóstolo João está colocando. O versículo que eu pulei, os dois que eu pulei, dizia assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, falando da volta de Cristo, seremos semelhantes a ele, ao nosso novo corpo glorificado, pois veremos como ele é. Ele diz que todo aquele que tem essa esperança do novo corpo, a volta de Cristo, a ressurreição, a vida com Deus no céu, ele diz, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Essa é a temática que o apóstolo João usou na aula passada para fazer a diferenciação. Ele sempre usa esse modelo de comparar os filhos de Deus com os falsos profetas. E o sinal que deixou claro da semana passada é a justiça. Enquanto os filhos de Deus purificam a sua vida pela santificação, na esperança da glória de Cristo, é o que ele está dizendo no versículo, para nos apresentarmos a Deus o melhor que nós pudermos, aquilo que possamos ser mais parecido com Cristo. Os falsos mestres não tinham essa preocupação, não tinham essa preocupação, vou me purificar para a volta de Cristo. Eles diziam, vou levar uma vida de qualquer jeito. E essa era a base da lição passada. Ele terminou a lição passada associando a justiça e o amor. A falta de justiça e a falta do amor. Todo aquele que procura justiça e ama o seu irmão é nascido de Deus, assim como ele terminou na lição passada. O slide seguinte vai mostrar para a gente que nós estamos na Epístola do João, na parte que os estudiosos falam de testes éticos de filiação. O primeiro teste ético é esse que nós acompanhamos, a justiça. No capítulo 3, do verso 1 a 10, ele colocou explicitamente que aqueles que são filhos de Deus, uma das características deles é a busca da justiça, ser santo como Deus é santo, procurar a santificação. E hoje, do capítulo 3 ainda, do verso 11 a 24, o segundo teste ético de filiação. Quer dizer, o apóstolo João está deixando claro para a igreja, existem características que definem um filho de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, que recebeu o Espírito de Deus, que está caminhando na verdade, está caminhando em direção à santificação e à glorificação. O primeiro é a justiça, o segundo é o amor. Esses são os dois características principais que definem. O título da nossa lição é a fé e a comunhão verdadeiras. Fé e comunhão verdadeiras. Fé e amor verdadeiros dentro da igreja. É a lição 9, os irmãos que têm a revista, o texto base, capítulo 3, verso 11 até o 24.
E talvez os irmãos estejam perguntando, o que esse barco tem a ver com fé e comunhão verdadeira? Eu coloquei ele porque nos últimos passeios em família, onde nós tivemos a oportunidade de ir, paramos num restaurante e tinha lá como decoração um barco. E um barco tinha lá 3 remos. 1, 2, 3. E tinha um nome para cada remo. Fé, esperança e amor. Como que dizendo, a nossa vida cristã é como esse barco, e aquilo que nos faz movimentar e caminhar para a direção final, o objetivo da esperança de Deus, da nossa santificação, são a fé, a esperança e o amor. E hoje a lição vai tocar sobre 2 desses remos, a fé e a esperança, aqueles que a gente usa para remar a nossa vida e caminhar, seguindo a direção que Deus propõe para nós. Se não tivermos esse remos, ou ele estiver meio fraquinho, a nossa vida não caminha. Nosso texto base, aliás, antes disso, o objetivo da lição proposto pela revista, se os irmãos têm elas em mãos, é conduzirmos a uma busca diligente de comunhão genuína com Deus, através da confiança nele e do amor aos irmãos. Esse é o objetivo da lição. A compreensão do texto, esse é o meu objetivo, que ele possa nos mostrar um caminho claro de comunhão genuína com Deus, que através dessa comunhão nós também melhoraremos nosso amor e nossa comunhão com os irmãos, porque elas estão intrinsecamente ligadas. Vou fazer uma pergunta antes de começar a lição. O que os irmãos entendem como amor? Tem porção de respostas. O propósito da lição é nós começarmos a pensar o que o apóstolo João vai dizer sobre o amor. O que ele tem a dizer? O nosso texto base, que nós vamos ler, está seguindo na tela. Diz assim, se os irmãos, essa versão da NVI, se os irmãos quiserem acompanhar na versão de vocês, fiquem à vontade. Eu vou ler o texto e depois, em seguida, vamos versículo por versículo, tentando entender o que ele quis dizer. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Desse modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esse é o nosso texto. O primeiro versículo para nós analisarmos é: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, ele vai saiu do tópico da justiça, como um sinal claro do novo nascimento, de ser um filho de Deus, e agora vai entrar no tópico do amor. O último versículo da lição passada faz exatamente essa mudança de temática. Diz assim o verso 10 da lição passada: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. É assim que nós terminamos a lição passada. Ele passou do tema da justiça, agora vai começar o tema amor. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio,
que nos amemos uns aos outros. Então, a primeira coisa que o apóstolo João fala sobre amor é a mensagem que vocês ouviram do princípio. A primeira coisa que vocês ouviram, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que me crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor de Deus que chegou até nós através da mensagem do Evangelho deve, transformar a nossa vida pelo amor de Deus, saber que nós éramos pecadores e Ele estendeu a sua misericórdia a nós. E esse Evangelho que chega até nós e o Espírito Santo que vem morar conosco, nota nossa conversão, deve mudar nossa forma de encarar o que é o amor. O amor de Deus vai crescer dentro de nós. Ele diz, essa é a mensagem que vira dos princípios, e nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus. Na oração que Jesus fez pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer, fala que nós fôssemos um, como o Pai e Ele eram um, que nós nos amássemos uns aos outros, porque aí o mundo saberia que Deus tinha enviado Jesus, que nós éramos discípulos de Jesus, por quê? Porque nós nos amamos uns aos outros. Esse é o primeiro tópico do primeiro versículo, é a primeira coisa que ele fala. A segunda coisa é como nós não devemos ser. Ele diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Ele deixa claro pela história de Caim e Abel. Não deve conhecer. Abel e Caim, os dois filhos de Adão e Eva, ofereceram sacrifícios a Deus, muito provavelmente motivados por aquilo que Adão e Eva ensinaram para eles. Eles começaram a buscar a Deus e oferecer para Deus um sacrifício. E diz que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Por quê? Porque a Gênesis vai dizer que Deus olhou para Abel e para a sua oferta e aceitou. E olhou para Caim e a sua oferta e não aceitou. Por quê? Porque Abel ofereceu aquilo que era o melhor e Caim não. E Caim se irou. Deus confronta ele com a sua ira, diz, cabe a ti dominar essa ira. Mas ele não domina, convida em secreto seu irmão Abel para o campo e lá o mata. Por quê? Porque ele teve inveja do seu irmão, que Deus aceitou o sacrifício dele e não aceitava o dele próprio, de Caim. E o apóstolo João fala, não sejamos como ele, obviamente, para não deixar o ódio dominar o nosso coração. Essa é a mensagem principal. E a segunda área que está ali no texto se refere ao último versículo. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Quer dizer, assim como Caim odiou Abel, porque Deus aceitou a sua oferta, o mundo odeia os cristãos, os falsos profetas odeiam os cristãos, por quê? Porque Deus aceita a vida dos cristãos como uma oferta e sacrifício. O mundo não conhece a Deus, então odeia os cristãos, porque eles querem viver uma vida como Cristo viveria. E esse era o motivo, que eles não deveriam se maravilhar porque o mundo estava perseguindo e odiando. Eles não deveriam. Sempre foi assim, desde o começo. Desde o começo, aqueles que são do maligno, que é o que cabe a Caim ali na história, perseguem aqueles que são de Deus. Ele vai comparar com o nosso exemplo maior. Aliás, desculpe, tem mais um versículo antes. Ele diz, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. É a terceira coisa que ele vai falar sobre o amor. Enquanto Caim pertencia ao maligno e Abel pertencia a Deus, ele diz, sabemos que as pessoas que pertencem a Deus passaram da morte para a vida, quer dizer, nasceram de novo. Um sinal claro quando nós amamos nossos irmãos. É impossível não relacionar a conversa que Nicodemos teve com Jesus, quando ele diz, não te admires, que eu estou dizendo para você, importa nascer de novo. O Nicodemos não entendia o que Jesus queria dizer com nascer de novo. E Jesus estava falando que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que ele quer, não pereça, mas tenha vida eterna. E que era necessário isso, nascer de novo. E quem nasce da água não é igual àquele que nasce no Espírito. A vinda do Espírito Santo morar conosco
a transformação que ele faz na nossa vida é considerado por Jesus um nascer de novo. E realmente é isso. E o sinal claro que o apóstolo João está dizendo é as pessoas que passaram da morte para a vida, o sinal claro, não é justiça, e agora diz, é porque nós amamos nossos irmãos. E ele continua dizendo, quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. A falta do amor leva ao assassinato. Provavelmente nenhum dos irmãos assassinou, espero que não. Mas não será difícil achar momentos na nossa vida em que nós não amamos como deveria. Ou que talvez, em alguma situação, espero que não muito frequente, nós, se pudéssemos, teríamos tomado uma atitude violenta contra alguém. Graças a Deus, esse faz parte do passado para a grande maioria de nós. Mas Jesus deixa claro, no Sermão do Monte, que não é só assassino aquele que toma a atitude final como a que Taí tomou. Ele diz que, no Sermão do Monte, que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, sem motivo, ou mandar um xingamento sem motivo, já é réu. Quer dizer, aquela maldade que está dentro do coração e que nós não colocamos para fora, às vezes até por receio das consequências claras que a violência poderia causar sobre nós, aquele mal que já está dentro da gente, para Deus, já é como assassinato. Então, por isso ele diz, quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. É o argumento do apóstolo João. O amor tem que estar presente como sinal que você é um filho de Deus. É para a gente refletir esse amor que é nos concedido, que o apóstolo Paulo em Romanos fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ele deve crescer, deve crescer. E quando a gente lê isso, parece que o apóstolo João separa. Você ama, você é filho de Deus, você não ama, você não é filho de Deus. E provavelmente os irmãos, como eu, já devem ter tido a sensação, porque o meu amor não é tão grande. Aquilo que nos consola, ou que me consola, é saber que nós estamos nessa caminhada, que o amor de Deus chega à nossa vida e vai crescendo. Vai crescer à medida que nós buscamos a Deus, buscamos ser cheios do Espírito Santo. E o amor é um fruto do Espírito Santo, nós vamos ver mais daqui a pouco detalhadamente. Amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, fé, mansidão, temperança. E são frutos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, ele vai crescer. O apóstolo Paulo compara com que nós estamos sendo transformados de glória em glória. É um passo a passo, nós vamos crescendo. Esse é o normal da vida cristã. Crescer nos frutos do Espírito Santo, cada vez mais frutos, cada vez mais maduro. Isso é o normal. O apóstolo Pedro fala que quando isso não acontece, quando o amor não vai crescendo na nossa vida, é porque nós nos esquecemos. Esquecemos do quê? Aparece lá no primeiro capítulo de 1 Pedro, aliás, 2 Pedro. Nós nos esquecemos dos pecados, nossos antigos pecados perdoados. Então, quando nós nos esquecemos disso, nossa caminhada cristã se interrompe. Ele fala assim. E em Provérbios, mais um versículo que pelo menos conforta na situação que às vezes eu me encontro com falta de amor, é aquele versículo em Provérbios que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Quer dizer, uma caminhada que parece meio escuro, como uma luzinha lá no fundo, e que essa luz vai crescendo, crescendo, crescendo. Pela graça de Deus, nós vamos crescer em amor. Essa é a minha esperança e espero que seja dos irmãos também. Afinal de contas, acho que ninguém chegou lá. O versículo seguinte, ele vai fazer uma comparação. Se ele mostrou o que nós não devemos fazer, que é o Caim, ele vai dizer o nosso exemplo maior. Diz, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Esse é o nosso objetivo. Se preciso for, dar a vida pelos irmãos. E ele está dizendo, isso é o amor. Jesus fala no Evangelho que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos. É uma atitude bem drástica, né? Mas se nós compararmos, por exemplo, com a de Caim,
Enquanto Caim, por inveja, tira a vida do seu irmão, Jesus Cristo, por amor, veio para nos dar a vida. Ele deu a sua vida por nós, deu em resgate para a nossa salvação. E essa é a atitude, a diferença do amor. O amor doa, o ódio quer tirar. E é isso que ele está colocando. O que é o amor verdadeiro é Cristo dar a sua vida por nós. E ele está dizendo, colocando um objetivo para a nossa vida. Devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Em seguida, ele vai dar um exemplo prático. Diz assim: se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele faz uma pergunta simples e clara e objetiva: como pode? Eu coloquei aqui duas fotos. Uma é de um livro e outra os irmãos devem associar com aquilo que a gente vê bastante, infelizmente, na cidade: pessoas à margem, vivendo na rua, vivendo de esmolas. Gostaria de fazer um pequeno parênteses. Esse livro ali do pastor batista Iago Martins, cortou ali em cima, fala da experiência dele, depois de muitos anos fazer caridade, ele, a igreja, nas ruas, distribuindo alimento, agasalho, tentando evangelizar. Ele percebeu que não estava sendo efetivo e mudou a tática. Qual foi a tática que ele mudou? Ele se fez de um mendigo e viveu um ano nas ruas da cidade onde ele morava, para entender o que leva as pessoas para a rua, por que eles não saem, por que, mesmo com a ajuda que recebem, às vezes eles persistem. Então, o livro vai contar a experiência, e a conclusão dele é que, como às vezes a caridade, sem saber bem certo o que fazer, pode aumentar ainda a miséria. Ele encontrou muitas pessoas que estavam lá por opção, que tinham se acostumado a viver de esmola, viver de doações, tinham até casa, mas eles iam para lá para viver essa vida, porque eles não queriam realmente trabalhar. É óbvio que não são todos, existem realmente pessoas na rua que têm que ser ajudadas e merecem que nós nos estendamos a mão para eles para ajudar. Mas quando você simplesmente dá o dinheiro e não se interessa efetivamente pela pessoa, isso não é exatamente uma demonstração de amor, às vezes é até uma demonstração de orgulho. Você dá um dinheiro e diz, já fiz minha parte, agora ele se vira aí. A conclusão do livro, que eu convido os irmãos, quem sabe com o tempo aí na pandemia, ler, é que existe algo mais para realmente demonstrar amor do que só dar o dinheiro. Esse é um pequeno parênteses. Mas o apóstolo João não está falando exatamente da situação. Ele está dizendo, se um irmão chegar para você, alguém próximo de você chegar e dizer, estou passando fome em casa, e você tendo irmãos, não fizer nada, a pergunta que ele fala, pode o amor de Deus permanecer em você? Quer dizer, esse amor de Deus que foi derramado em nós e que nós devemos distribuir para os outros, quando nós o fazemos, esse amor de Deus cresce. E dá a entender o texto que quando nós não o fazemos, quer dizer, nós não estendemos esse amor ao próximo, esse amor vai embora. É o que diz o texto. Seguindo no texto, ele vai dizer claramente o que nós devemos fazer, como é amar para o apóstolo João. Enquanto ele colocou exemplo de Caim, como não deve ser seguido, exemplo de Jesus, como deve ser seguido, a pergunta fica, qual é a nossa, ou qual deveria ser a atitude da igreja com relação ao amor, já que ele é a essência da vida cristã, é a mensagem principal, é aquilo que Deus derrama nas nossas vidas e aquilo que nós devemos estender aos outros. Como que nós devemos fazer isso? Ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não só palavras, mas em ação e em verdade. Ele não chega a mencionar, façam isso, exemplos práticos. Eu procurei o que o apóstolo Paulo tem a dizer, achei em Romanos, como que a gente sai da teoria e coloca em prática. Se os irmãos quiserem depois conferir, eu não vou ler totalmente aqui, mas Romanos 12 vai dar lá uma ideia do que o apóstolo Paulo entendia como amor prático.
depois da parte toda teológica, assim que ele procedia em todas as cartas deles, ele colocava o porquê fazer, o grande amor de Deus e como Deus deseja que nós façamos. Ele colocava no final das cartas a parte prática, irmãos, façam assim, assim, assim. E ele disse o porquê, agora ele diz como fazer. E ele diz claramente, amem os outros, trabalhe com entusiasmo, tenham esperança, reparta com os irmãos, peça com Deus abençoe os que te perseguem, não paguem o mal com o mal, procurem agir de maneira que vocês todos recebam a aprovação de todos, no que depender de você, façam o possível para viver em paz, e segue um monte de exercícios, de conselhos práticos. Fala sobre hospitalidade, fala sobre realmente prática na nossa vida. O que é o amor para o apóstolo Paulo? Está lá em Romanos 12. Ele diz, não se deixe vencer o mal vencer vocês, mas vença o mal com o bem. Coisas práticas. Na lição até apareciam porção de coisas práticas do que nós devemos fazer, do que é o amor. E é isso que o apóstolo João está dizendo. O amor não pode ser algo só de palavras. Tem que ser prático. Vamos imaginar a situação. Digamos que você é casado e é o aniversário de casamento. Você convida a sua esposa para um momento especial no restaurante, se a pandemia tiver acabado, e separa um presente para ela, e depois de ter jantado, um momento romântico, você pega e entrega o seu presente. Ela fica toda emocionada e diz, oh, amor, que lindo, fiquei tão feliz que você comprou o presente, muito obrigado. E você responde para ela, pois é, eu tinha que comprar, né? Nosso aniversário tem que comprar. Era a minha obrigação. Fazer o quê? Esse presente, será que seria uma alegria ou uma tristeza? Quer dizer, você comprou o presente porque era uma obrigação sua comprar? Ou você comprou esse presente porque realmente você ama a sua esposa e queria demonstrar de forma prática o seu amor dando um presente, que é uma das formas de se mostrar amor, né? Eu acredito que a segunda opção é a melhor, né? Um presente deve ser a demonstração prática do nosso amor. E nossa demonstração prática do amor de Deus não deve ser obrigação, deve ser algo que venha do nosso coração. E o apóstolo João está falando, amar a Deus está intrinsecamente ligado com amar nossos irmãos. O versículo seguinte vai nos dizer, assim saberemos que somos da verdade, assim como quando nós tiramos nosso amor da teoria e colocamos em atitudes práticas. Então, quando nós fazemos isso, saberemos que somos da verdade. Tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando nosso coração nos condenar. Quer dizer, está associando diretamente as nossas atitudes com nossa tranquilidade espiritual. Quer dizer, quando nós não tomamos atitudes de práticas de amor, o nosso coração vai nos condenar, não vai ficar tranquilo. O Espírito Santo vai tocar, oh, como é que é? E as atitudes práticas? E o amor que você recebeu, você não vai devolver para os outros? Ele diz, quando nós fazemos isso, tranquilizamos. Quando nós colocamos em prática o nosso amor, nós tranquilizamos o nosso coração, um círculo virtuoso. Deus é maior do que o nosso coração, sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quer dizer, está um círculo virtuoso aqui. Amor demonstrado em atitudes de obediência e de amor ao próximo gera uma confiança que Deus está conosco, que Deus está nos ajudando, que Deus está trabalhando na nossa vida. E não somente isso, mas também nas nossas orações. Quando nós fizermos nossas orações, elas nos serão atendidas. Temos confiança com Deus, que Deus ouvirá as nossas orações. Por quê? Por que Deus não ouve orações que provêm de um coração cheio de amor? Cheio de amor ao próximo. Nosso coração geralmente está focado em amor, geralmente em amor a nós mesmos. Quando nós
viemos para o Evangelho, nós viemos cheios de amor, mas a nós mesmos. O Evangelho quer nos transformar, esse amor focado em nós, focar ao próximo, focar a Deus. Então, quando nós não amamos a Deus como Ele merece, ou ao próximo como nós devemos, todas as nossas orações serão corrompidas. Serão orações motivadas pelo nosso ego, nosso amor a nós mesmos. Então, Deus não ouve essa oração. Que o apóstolo João está dizendo que esse círculo virtuoso de confiança de Deus, de obediência, de amor, demonstrar em atitudes, vai gerar mais amor, mais confiança, mais obediência. E quando nós orarmos, Deus ouvirá. É a promessa de Jesus. Quando ele falava aos seus discípulos e encorajava eles pedirem a Deus, em nome de Jesus, que Deus os ouviria, ele estava encorajando os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo a sua palavra, eles permaneciam na sua palavra e obedeciam. Essas pessoas que amavam a Deus e obedeciam a sua palavra, poderiam orar e Deus os ouviria. Ele não estava encorajando as pessoas que desobedecem a Deus ou que lembram só de Deus nos problemas. Essas pessoas, quando orarem, muitas vezes a oração será vazia, a não ser que seja uma oração pedindo misericórdia a Deus, para que Deus mude o seu coração. E deixa claro também que a linguagem de amor de Deus é clara e específica e significa obediência. Jesus fala no Evangelho: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos amo, que eu vos mando. Se você quer demonstrar a Deus, não é com palavras, não é com cânticos, é com ações, com obediência. Esse é a linguagem de amor a Deus. Não, obviamente que eu estou falando que você não deve vir à igreja ou ler a Bíblia ou cantar um louvor a Deus, mas isso deveria ser a cereja do bolo. Não adianta você ver uma vida a sua semana inteira longe de Deus, desobedecendo e achar que pode vir à sua igreja e cantar um louvor ou ler alguma coisa ou até mesmo ofertar, se a sua vida está totalmente errada, totalmente diferente daquilo que Deus gostaria. A obediência é a linguagem do amor de Deus. Você quer agradar a Deus? É a obediência. Em seguida, ele vai falar: esse é o mandamento, esse é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Ele está falando fé em Deus e amor uns aos outros, como ele nos ordenou. Quer dizer, um amor capaz de dar a sua vida pelo seu próximo, pelo seu irmão. Essas são as bases de uma vida cristã. Esses são os sinais que fazem diferença entre os falsos mestres e aqueles que têm uma vida nova com Cristo. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Quer dizer, nós obedecemos aos mandamentos, Deus permanece em nós. E é desse modo que sabemos que permanecemos, que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Quando o Evangelho chega na nossa vida e transforma, e compreendemos nossa situação de pecador, nós só conseguimos compreender porque o Espírito Santo que veio morar conosco nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele vem morar com a gente. Desse modo, sabemos que ele permanece em nós. E quando vem morar, a presença do Espírito Santo vai fazer que a nossa vida seja nova. Jesus fala nascer de novo, uma vida totalmente diferente. E nós temos um processo que se inicia na nossa conversão, que o apóstolo Paulo fala de santificação. Quer dizer, o Espírito Santo vem morar em nós e vai começar a nos separar para Deus. E de que forma ele vai agir? Nos mostrando o caminho. E o que vai mudar? Com a presença do Espírito Santo, vão aparecer os frutos do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Aparece lá em Efésios. E isso deve crescer na nossa vida. Mas existe a possibilidade, e isso aparece, claro, nas Escrituras, por exemplo, em Efésios, quando o apóstolo Paulo fala, acho que é Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, dando conselho para a igreja. Quer dizer,
A igreja, ou parte da igreja, estava se preocupando mais com uma bebida do que com se encher do Espírito Santo, ou se deixar encher do Espírito Santo. Se preocupava muito mais com a diversão ou com o prazer que a bebida estava dando, do que com a alegria de se deixar encher do Espírito Santo, nosso companheiro, nosso consolador, aquele que vai transformando a nossa vida. E Paulo fala, deixe-se encher. Em Tessalonicenses, acho que ele diz, não extinguais o Espírito Santo. Quer dizer, falando para a igreja, que existia um modo da pessoa viver que poderia extinguir a ação do Espírito Santo, como quase apagar totalmente a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Como que fazia isso? Não ouvindo a voz do Espírito Santo, não tendo um relacionamento dele, e desobedecendo esse amor, como aparece no versículo passado, vai deixando. Desobedecendo ou não tendo esse relacionamento, cada vez menos ele vai agir na nossa vida. Só pela misericórdia de Deus, que nos garante que, quando ele vem, ele não vai nos abandonar. Essa é a nossa compreensão. Por exemplo, Paulo fala que o Espírito de Deus vai ser nosso companheiro, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, vai nos separar do amor de Deus, porque ele está habitando em nós, é como um selo garantido que você vai chegar lá. Mas tem a contrapartida, onde muitos até acreditam que não, que isso pode ser quebrado. Paulo deixa claro que nós podemos extinguir o Espírito Santo, a ação. Quer dizer, a nossa vida pode ser rica e abundante, crescendo na graça de Deus, com o Espírito Santo cada vez mais forte na nossa vida, ou ele pode ser extinguido, dependendo de como nós atendemos aos chamados da santificação e da busca de Deus. Esse é algo para nós pensarmos. Esse foi o último versículo. Voltamos ao tema do amor. O que aparece para a gente, claro, no texto sobre amor? Primeiro tópico, ele é a mensagem inicial e principal. Deus amou o mundo de tal maneira, e nós devemos amar nossos irmãos, buscar de tal maneira amar eles também. A mensagem do Evangelho chega até nós, o amor e a misericórdia de Deus, e nós devemos demonstrar aos nossos irmãos e até mesmo às pessoas que não merecem, que talvez você possa conviver com pessoas difíceis realmente, puxa, essa pessoa realmente é difícil, mas essas pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, assim como nós fomos. E essa é a mensagem principal, essencial do Evangelho. O segundo tópico que o apóstolo João fala sobre amor, para aumentar a nossa compreensão, é: enquanto o ódio deseja tirar a vida do próximo, o amor deseja doar a vida. Ele deixa claro o exemplo de Caim e de Jesus, e a nossa opção. Jesus é o nosso modelo de amor e é ali que nós devemos seguir. Jesus foi capaz de dar a vida pelos irmãos. Nós devemos ser capazes de colocar em prática. Talvez não cheguemos a dar a vida pelos irmãos, mas talvez uma parte da sua vida, às vezes representada por dinheiro, porque é assim, a gente gasta a nossa vida para ganhar dinheiro, e às vezes temos que dar para ajudar um próximo que está passando por necessidade. Então, esse é, de certa forma, é dar uma parte da sua vida pelo seu próximo, e isso é, às vezes, o que depende da nossa atitude, esse amor que está em Deus, que está conosco, que foi dado, foi derramado por Deus, colocamos em prática e demonstraram para os nossos irmãos, e esse amor vai crescer. O paradoxo do amor, o que eu quis dizer com isso? Que nós só conseguimos amar verdadeiramente o próximo com o amor que nos é dado por Deus. Mas, se nós não exercemos esse amor efetivamente distribuindo, ele vai diminuir. O apóstolo João fala de: será que o amor vai permanecer em você se você tem a chance de amar, mas não demonstra em atitude prática? O quinto ponto sobre amor é: o amor essencialmente prático. Ele não se demonstra em palavras. Aliás, ele pode se demonstrar em palavras, mas o amor verdadeiro não são só palavras. Tem que ser atitudes práticas. E essa prática do amor vai nos levar num círculo virtuoso. Só a prática do amor nos traz confiança perante Deus, aquela questão: o amor, a obediência e a fé. Quanto mais amor, mais você vai obedecer, mais vai ter fé.
Quanto mais obedecer, mais você vai ter o amor de Deus. Esse círculo virtuoso. E o sétimo, o amor de Deus está intrinsecamente ligado à obediência, à resposta nas orações e à presença e ao crescimento do Espírito Santo em nós. Aparece no texto que o sinal claro que Deus está habitando a vida da pessoa, é a justiça, que nós vimos no começo, e 2, é o amor demonstrado em atitudes práticas. E esse é o nosso grande desafio como igreja, como irmãos. O apóstolo João diz que nós sabemos que Deus permanece em nós através do Espírito Santo que está aqui conosco. Então, quando nós cultivamos ouvir o relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, e ouvir a voz dele e colocarmos em atitude práticas, essa certeza vai crescendo. O apóstolo Paulo fala, capítulo 8 de Romanos, que esse Espírito Santo testifica aos nossos corações que nós somos filhos de Deus. Ele testifica que nós somos filhos de Deus, que nós estamos no caminho certo. Irmãos, o tópico está terminando. Nós terminamos de falar com o Espírito Santo e na lição que vem, espero contar com os irmãos ainda online juntos. Eu devo encerrar a minha sequência de aulas agora no mês de março e depois vai passar para o pastor. Mas ele terminou falando em Espírito Santo e o tópico da aula que vem é provar os Espíritos. Ele falou em justiça, falou em amor e a aula que vem, se Deus permitir, falaremos sobre falsos espíritos. Como se prova que um espírito, aquela vozinha ou uma mensagem é realmente vindo do Espírito de Deus. Ele vai dizer como nós provar os espíritos, uma atitude prática. Mas, terminar essa aula, devemos refletir sobre o amor. Como é que nós devemos encarar o amor de forma prática. Isso que é a base do Evangelho, é o que Deus derrama em nossos corações, é o que devemos cultivar com Deus, com nossos próximos, até as pessoas que nos cercam. É isso que vai fazer diferença. Como Jesus falou, o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Cristo se nós nos amarmos. Esse é o grande desafio para a nossa igreja, amarmos de forma concreta. Eu gostaria de fazer um desafio. Você sente falta de amor? Eu também, às vezes, sinto essa falta de amor. Eu tenho pedido a Deus. Eu gostaria que os irmãos, as irmãs, se tem esse mesmo sentimento, sabe que Deus ouve a oração. Esse é o tipo de oração que Deus ouve, pedindo. Tem misericórdia, Senhor. O tempo está passando e o meu amor devia crescer mais. Nos ajuda, Senhor, a amar nosso próximo, amar a nossa família melhor, com atitudes práticas, amar os nossos vizinhos de atitudes práticas, os nossos companheiros de trabalho, amar até aquelas pessoas que às vezes a gente vê na rua largadas e sem esperança nenhuma. Que nós possamos demonstrar em atitude prática, sem esperar nada em troco. Que essa é a essência do amor. Quando você ama alguém, você não ama o que vai receber algo de volta. Você ama sem receber, sem esperar receber nada de volta. Esse é o verdadeiro amor, quando ele é dado sem esperar receber nada. Vamos orar e pedir a Deus que possa complementar o entendimento desse versículo, desses versículos, dessa lição, que possa alcançar os irmãos e mudar pouco a pouco a nossa vida. Eu sei que os irmãos estão, quer dizer, eu não sei, os irmãos devem estar sofrendo, provavelmente parecido com a gente, estamos tendo problemas no trabalho, às vezes o irmão possa estar sofrendo até alguma necessidade material na igreja. Irmãos, não tenham vergonha, o pastor está ali, existem meios de comunicação, existem alguns ministérios da igreja que estão funcionando mesmo online, e esperamos voltar a presencial assim que pudermos. Mas quem sabe esse momento de dificuldade que você está passando, quem sabe é a oportunidade de nós que temos um pouco mais, auxiliarmos você e demonstrarmos amor, e todos nós crescemos em amor, com atitudes práticas, e para que isso possa crescer, o amor e a comunhão entre nós, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu amor demonstrado sobre as nossas vidas.
Pedimos, Senhor, tem misericórdia, derrama o Teu Espírito Santo, que nós possamos sempre estar crescendo e chegando à maturidade em atitudes práticas, que o mundo possa ver realmente o nosso amor, o amor que o Senhor derramou em nossos corações, possa ser espalhado para as pessoas que nos rodeiam. Senhor, dá-nos a oportunidade de demonstrar o seu amor para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Oramos em nome de Jesus, confiados na tua misericórdia. Amém.